meu bem. Certas dores moram tão fundo no peito que a gente aprende a conviver com elas, como quem carrega uma pedra no sapato por anos a fio. Um dia, porém, chega a hora de abrir a porta, deixar que elas respirem, que sejam contadas. Porque palavra dita, partilhada, costuma aliviar a alma. E você, minha amiga, essa é sua primeira história ou você já me escuta há tempos? Meu nome é Marli. Os cabelos já embranqueceram todos, as mãos parecem raízes antigas, mas a memória... essa continua nítida, como se fosse ontem. Hoje, quando sento na minha cadeira de balanço e vejo os netos correndo pelo quintal, penso na menina que eu fui. Pequenina, magra feito um passarinho no inverno, sempre com os pés descalços pisando na terra vermelha de Minas. Tinha os cabelos lisos, meio embaraçados, e uns olhos grandes que já carregavam tristeza demais para uma criança. Era o final dos anos 50, numa cidadezinha perdida no interior. Dessas que só tinham uma igreja, uma venda e muita poeira quando o vento soprava forte. Nossa casa era pequena, feita de barro batido, com telhado de telha que deixava a chuva pingar dentro nos dias de temporal. Mas era nossa casa, sabe? E naquele tempo eu ainda acreditava que família era para sempre. Minha mãe, Dona Sônia, que Deus a tenha em bom lugar, era uma mulher de mãos calejadas de tanto trabalhar, mas tinha o coração mole feito manteiga no sol. Passava o dia inteiro cozinhando, costurando, cuidando de nós 5 como uma galinha cuida dos pintinhos. Sempre com um sorriso, mesmo quando não havia quase nada para comer. Meu pai era diferente. Francisco se chamava, um homem de poucas palavras que falava baixo, mas decidia rápido demais. Tinha as mãos grandes, calosas de tanto trabalhar na roça dos outros, e um jeito sério que às vezes assustava a gente. Não era mau, entende? Mas tinha uma dureza que só quem passou muita necessidade consegue ter. Foi por causa dele que nossa vida virou do avesso. Foi por causa de uma decisão dele que eu e meus irmãos fomos espalhados pelo mundo feitos sementes no vento. Éramos 5 crianças. João, o mais velho, já estava crescidinho, ajudava o pai na roça e tinha jeito com os bichos. Teresa vinha logo depois, uma menina esperta, de cabelos cacheados que mamãe sempre prendia com uma fita rosa desbotada. Depois vinha Antônio, menino levado, sempre subindo nas árvores e voltando com os joelhos ralados. Rosa era a penúltima, quietinha, dessas que fica sempre grudada na saia da mãe. E eu era a caçula. A pequena Marli, com 6 anos completinhos e um mundo inteiro pela frente. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Naquele tempo, nossa vida era simples. Acordávamos com o canto do galo, tomávamos café com leite ralo e pão duro molhado. Passávamos o dia brincando no terreiro, correndo entre as galinhas, inventando brincadeiras com galhos secos e pedrinhas. À tardinha, quando o sol ficava dourado lá longe, mamãe nos chamava para jantar. Às vezes era só farinha de milho com um pouco de margarina derretida, mas ela sempre encontrava um jeito de fazer parecer festa. Depois do jantar, nos sentávamos todos juntinhos na sala pequena. Mamãe pegava a viola velha do papai e cantava cantigas de ninar. João, que sempre foi criativo, inventava histórias de princesas e dragões que nos faziam esquecer da barriga que às vezes ainda roncava de fome. Eram momentos simples, mas eram nossos. A casa cheirava a sabonete de coco que mamãe fazia, a chá de erva cidreira que ela deixava sempre quente no fogão a lenha e ao perfume das flores que ela plantava em latinha velha na janela. O vento balançava a cortina de chita desbotada e a gente se sentia seguro ali, naquele pedacinho do mundo. Mas tinha algo no ar naqueles últimos dias. Uma tensão que eu, pequena como era, não conseguia entender direito. Papai ficava mais calado que o normal. Saía para trabalhar cedo e voltava já escuro, com o rosto fechado. Às vezes eu ouvia ele e mamãe conversando baixinho depois que achavam que todos estávamos dormindo. Eram palavras que não entendi na época. Dívida, fazendeiro, não tem outro jeito. Mamãe suspirava muito, passava a mão nos nossos cabelos com um carinho diferente, como se estivesse guardando aquele toque na memória. Olhava para nós 5 com uns olhos que pareciam querer dizer alguma coisa, mas a boca não conseguia soltar.
Foi numa tarde de céu limpo, dessas que o sol esquenta gostoso, mas não queima, que tudo mudou. Eu estava brincando no quintal com Rosa, fazendo bonequinha de sabugo de milho, quando ouvimos o barulho de cascos de cavalo batendo na estrada de terra. Levantamos os olhos e vimos um homem montado num cavalo bonito, marrom e branco, que vinha chegando devagar. O homem era diferente da gente do lugar. Usava roupa limpa, chapéu novo e tinha aquele jeito de quem manda e está acostumado a ser obedecido. Papai saiu para receber o visitante na varanda. Ficaram conversando ali, em pé, por um tempo que pareceu uma eternidade. Nós, crianças, paramos de brincar e ficamos só olhando, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando vi o homem apontar para nós, todos os 5, um por um. E ali, naquela tarde que começou igual a todas as outras, nossa infância chegou ao fim. Tem momentos na vida da gente que ficam gravados na alma como ferro em brasa. Aquele dia eu lembro de cada palavra, cada olhar, cada lágrima que caiu. O homem do cavalo se chamava Coronel Sebastião. Era dono de fazendas grandes, gado aos montes, e tinha aquele jeito de quem está acostumado a comprar o que quer. Desceu do cavalo com calma, tirou o chapéu e cumprimentou papai com um aperto de mão firme. Boa tarde, Francisco. Vim falar daquele assunto que conversamos na cidade. Papai acenou com a cabeça e os dois se encostaram na cerca do quintal. Nós, crianças, ficamos meio escondidos atrás da goiabeira, tentando escutar. João, que já era mais esperto por ser o mais velho, fazia sinal para a gente ficar quieta. Então, o que me diz? Perguntou o coronel, olhando para nós 5 com aqueles olhos pequenos, calculistas. Papai demorou para responder. Passou a mão no cabelo, olhou para o chão, depois para a casa onde mamãe estava na janela, segurando uma panela com as mãos tremendo. É que são meus filhos, coronel, minha carne e meu sangue. Entendo, Francisco. Mas você mesmo disse que não tem como sustentar todos. A seca matou sua plantação. Você deve 3 meses de aluguel da terra. O coronel tirou um lenço branco do bolso e limpou o suor da testa. Estou oferecendo uma oportunidade. 20 cabeças de gado zebu, Francisco. Dinheiro suficiente para você comprar sua própria terra e recomeçar. Eu não entendia direito o que era 20 cabeças de gado zebu, mas pelo jeito que os olhos do papai brilharam, devia ser coisa muito importante. E as crianças? A voz dele saiu meio rouca. Vão ter vida boa. Casa, comida, roupa limpa, escola para os que têm jeito. É melhor do que podem ter aqui, Francisco. Você sabe disso. Foi quando mamãe saiu da cozinha. Veio devagar, limpando as mãos no avental de chita amarela que eu gostava tanto. Os olhos dela estavam vermelhos e ela respirava fundo como quem está tentando não chorar. Sônia, disse papai, e na voz dele tinha uma mistura de vergonha e desespero. Você sabe que não temos escolha. Sempre tem escolha, Francisco. Ela respondeu baixinho, mas firme. Sempre tem. O coronel olhou para a mamãe com impaciência. Homens como ele não gostavam quando mulher opinava em negócio de homem. Dona Sônia, com todo respeito, mas seu marido está sendo sensato. Essas crianças vão ter futuro. Aqui vão passar fome e necessidade pelo resto da vida. Mamãe se aproximou de nós. Primeiro pôs a mão no ombro de João, depois de Teresa, depois de Antônio, depois de Rosa. Quando chegou em mim, se ajoelhou e me olhou bem nos olhos. Marli, minha pequenininha. A voz dela falhou. Mamãe está chorando? Perguntei, porque não entendia por que todo mundo estava triste numa tarde tão bonita. Às vezes as pessoas grandes choram, filha. Às vezes choram porque amam demais. O coronel pigarreou, impaciente. Então, Francisco, aceita ou não? Papai olhou para nós 5. João já estava começando a entender alguma coisa, porque tinha ficado pálido e segurava forte a mão de Teresa. Antônio chutava as pedrinhas do chão, nervoso. Rosa se escondeu atrás da saia de mamãe. E eu continuava sem entender por que todo mundo estava com cara de velório. Papai começou, mas a voz falhou. Francisco, mamãe se levantou e segurou o braço dele. Não faz isso, por favor. A gente dá um jeito. A gente sempre deu. Com que dinheiro, Sônia?
Você viu como eles estão magros? A Rosa já desmaiou de fome 2 vezes esse mês. O João precisa trabalhar em vez de estudar. Isso não é vida para a criança. Mas são nossos filhos. Por isso mesmo, papai gritou, e foi a primeira vez que eu vi ele levantar a voz para a mamãe. Por isso mesmo que eu preciso fazer o que é melhor para eles. O silêncio que veio depois foi pesado, feito chuva de granizo. Até os passarinhos pararam de cantar. O vento parou de balançar as folhas da goiabeira. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando para ver o que ia acontecer. Foi quando João, meu irmão mais velho, deu um passo à frente. Pai, se é para ajudar a família, eu posso trabalhar mais. Posso acordar mais cedo, dormir mais tarde. Não, filho. Papai balançou a cabeça. Criança não é para carregar peso de adulto. Mas o senhor está querendo que a gente carregue o peso de ficar longe da família. João respondeu. E na voz dele tinha uma coragem que eu não sabia que menino podia ter. O coronel Sebastião suspirou e olhou para o relógio de ouro que tirou do bolso do colete. Francisco, o tempo está passando. Tenho outros compromissos. É sim ou é não? Mamãe se ajoelhou na nossa frente e nos juntou num abraço apertado. Senti o cheiro dela, que era de sabão de soda, canela e amor. Era um cheiro que eu queria guardar para sempre. Meus filhos, ela sussurrou no nosso ouvido. Vocês sempre vão ser meus meninos, ouviram? Não importa onde estejam, não importa o que aconteça. Vocês vieram do meu coração, e no meu coração vocês vão ficar para sempre. Mamãe, Rosa começou a chorar. Eu não quero ir embora. Eu sei, minha filha. Eu sei. Papai se afastou alguns passos, virou as costas para nós e falou olhando para o horizonte. Aceito, coronel. Mas quero sua palavra de que eles vão ser bem tratados. Tem minha palavra. E assim, numa tarde de sol dourado, com cheiro de terra molhada e som de vento nas folhas, nossa família foi desfeita. Assim, simples. Como quem vende um saco de milho na feira. Não sabíamos ainda, mas aquela foi a última vez que ficamos todos juntos. A última vez que mamãe nos abraçou de uma vez só. A última tarde em que fomos apenas 5 irmãos brincando no quintal da casa onde nascemos. O coronel disse que voltaria em 3 dias para nos buscar. 3 dias para nos despedirmos de tudo que conhecíamos. 3 dias para que mamãe chorasse todas as lágrimas que tinha guardado na vida inteira. Se eu pudesse voltar no tempo, acho que escolheria viver aqueles 3 dias de novo, mesmo com toda a dor. Porque foram os últimos 3 dias que eu tive minha família completa, entende? Os últimos 3 dias que eu dormi na minha caminha, ouvindo a respiração dos meus irmãos no quarto ao lado. Depois que o coronel foi embora, a casa ficou com um silêncio pesado, desses que até o barulho da panela no fogão parece alto demais. Papai entrou e se sentou na cadeira dele, aquela de palhinha velha que rangia quando ele se mexia. Ficou ali parado, olhando para as próprias mãos como se elas fossem de outra pessoa. Mamãe, ai minha mãe. Ela foi para a cozinha e começou a mexer nas panelas, mas sem fazer nada direito. Só mexia, como se aquilo pudesse resolver alguma coisa. De vez em quando soltava um suspiro que vinha lá do fundo da alma. João juntou nós 4 menores embaixo da goiabeira e disse baixinho: Vocês entenderam o que vai acontecer? Teresa balançou a cabeça que sim. Antônio ficou quieto, só chutando formiguinha no chão. Rosa se grudou no meu braço e não largou mais. E eu ainda não entendia direito, mas sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. A gente vai ficar longe uns dos outros? Perguntei. Vai, João respondeu, e vi que ele estava fazendo força para não chorar. Mas a gente não vai esquecer, tá bom? A gente vai se lembrar sempre. Naquela noite, mamãe fez algo que nunca tinha feito antes. Deixou nós 5 dormirmos todos na cama grande dela e do papai. Disse que era para aproveitarmos os últimos momentos juntos. Papai dormiu na rede da varanda. Ficamos ali, espremidos feito sardinha, mas ninguém reclamou. Rosa me deu a bonequinha de pano dela, aquela que mamãe tinha costurado com retalhos de vestido velho. Teresa me ensinou uma cantiga que sabia de cor. Antônio me prometeu que, quando crescesse, ia vir me buscar de cavalo. E João?
João ficou contando estrelas pela janela e dizendo que cada uma era um de nós e que as estrelas nunca se perdem no céu. No segundo dia, mamãe acordou cedo e começou a fazer uma coisa estranha. Preparou uma trouxinha para cada um de nós. Pegou o que tínhamos de melhor, que não era muita coisa, e foi separando com o maior carinho. Para João, colocou a flauta de taquara que o avô tinha feito quando ele era pequeno. Para Teresa, o espelhinho pequeno que tinha ganhado da madrinha no batizado. Para Antônio, o estilingue que ele mesmo tinha feito com galho de goiaba. Para Rosa, colocou a bonequinha de sabugo que ela mais gostava. E para mim ela colocou o terço de lágrimas que era da avó, aquele que cheirava a lavanda e que ela guardava na gaveta da cômoda. Para vocês não esquecerem de onde vieram, ela disse, amarrando cada trouxinha com um pedacinho da mesma fita rosa que usava no cabelo de Teresa. Naquela tarde, ela também fez uma coisa que nunca mais esqueci. Cortou uma mecha do cabelo de cada um de nós e guardou num saquinho de pano. Disse que era para levar nosso cheiro no coração. E cortou 5 mechinhas do cabelo dela também, uma para cada trouxinha. Assim vocês vão ter um pedacinho da mamãe sempre com vocês, ela explicou, e a voz saía meio engasgada. No último dia, mamãe acordou antes do galo cantar, fez bolo de fubá, aquele que só fazia nos domingos especiais, e deixou douradinho, cheiroso, que perfumava a casa inteira. Também fez café forte e quentinho, do jeito que papai gostava, e pôs mel selvagem que João tinha achado no oco da árvore. Hoje nós vamos ter um café da manhã de família, ela disse. Um café da manhã que vocês vão lembrar para sempre. E foi verdade. Sentamos todos na mesa pequena, apertados, mas felizes por alguns minutinhos. Mamãe contou histórias da época que era menina, de como conheceu papai na festa da igreja, de como cada um de nós tinha nascido. Falou da primeira vez que João tentou andar e caiu de bunda no chão. De como Teresa nasceu com tanto cabelo que parecia uma bonequinha. De como Antônio chorou 3 dias seguidos quando chegou ao mundo, como se já soubesse que a vida ia ser difícil. De como Rosa era pequenininha, mas chegou ao mundo com o punho fechado, mostrando que ia ser valente. E de como eu, a caçula, tinha nascido sorrindo. Vocês vieram ao mundo com amor, ela disse, limpando os olhos com a barra do avental. E vão pelo mundo com amor também. Depois do café, papai chamou cada um de nós para conversar. Começou com João. Filho, você é o mais velho. Tem responsabilidade. Onde você for, lembre que tem sangue de trabalhador nas veias, seja homem de bem. Com Teresa foi assim. Menina esperta, você tem cabeça boa. Estude, aprenda e nunca deixe ninguém dizer que mulher não presta para coisa importante. Com Antônio, moleque levado, você tem coração bom, só precisa aprender a pensar antes de agir. Use essa energia para coisas que prestam. Com Rosa, minha menina quieta, você é forte por dentro. Não deixe ninguém te fazer de menos só porque você é calada. Água mansa é que move moinho. E comigo, pequena Marli, você é a caçulinha, mas tem gênio firme. Lembre sempre que tem família que te ama, mesmo longe. Quando o sol começou a se pôr e a luz ficou meio dourada, igual mel derramado no chão, ouvimos o barulho dos cavalos chegando. O coronel Sebastião tinha voltado e não estava sozinho. Tinha mais 3 homens com ele. Mamãe nos juntou no último abraço. Um abraço apertado, demorado, que cheirava a bolo de fubá, a sabonete de coco e a lágrima salgada. Ela sussurrou no nosso ouvido, bem baixinho. Não importa onde vocês estejam, olhem para o céu toda noite antes de dormir. Eu vou estar aqui, olhando para o mesmo céu, mandando amor para vocês. E assim chegou ao fim o tempo que tínhamos. 3 dias que passaram voando, mas que guardaram uma vida inteira de lembrança. O coronel bateu palmas e disse, vamos, crianças, está na hora. Posso dizer que conheci essa dor bem cedo na vida. Ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir o barulho dos cascos dos cavalos pisando na nossa estrada de terra, levando pedaços do meu coração para longe. O coronel Sebastião desceu do cavalo com aquela pressa de quem tem negócio importante para resolver.
Os 3 homens que vieram com ele ficaram montados, esperando. Eram homens de cara séria, chapéu na cabeça, que olhavam para nós como se estivessem avaliando gado na feira. Bom, Francisco, disse o coronel, tirando uns papéis do bolso do paletó. Aqui estão os documentos. Tudo certinho, como combinamos. Papai pegou os papéis com mão trêmula. Nem leu direito, só dobrou e guardou no bolso da camisa xadrez que usava aos domingos. E o gado? Perguntou, mas a voz saiu baixinha, envergonhada. Amanhã cedo meus vaqueiros trazem 20 cabeças de zebu, como prometido. O coronel olhou para nós 5, enfileirados na frente da casa, cada um segurando sua trouxinha. Então, crianças, chegou a hora. João deu um passo à frente. Mesmo sendo menino ainda, tinha jeito de homem feito quando precisava. E se a gente não quiser ir? O coronel sorriu, mas não era sorriso de alegria. Era daqueles sorrisos que não chegam nos olhos. Menino, isso já foi decidido pelos adultos. Vocês vão ter vida boa, comida todo dia, roupa limpa. É mais do que podem ter aqui. Mas aqui nós temos família, Teresa falou. E na voz dela tinha uma firmeza que eu não conhecia. E vão continuar tendo, só que longe. Mamãe se aproximou devagar. Tinha chorado tanto nos últimos 3 dias que os olhos estavam inchados, vermelhos feito fruta madura. Se ajoelhou na nossa frente mais uma vez. Meus filhos, ela sussurrou. Vocês vão ser corajosos, né? Vão lembrar de tudo que a mamãe ensinou? Vamos, João respondeu por todos nós. E vão se cuidar? Vão comer direitinho? Vão fazer as orações antes de dormir? Vamos, mamãe, Teresa disse, mas a voz dela também estava falhando. E vocês? Mamãe engasgou. Vocês vão lembrar que a mamãe ama vocês mais que tudo no mundo? Nós 5 falamos junto. Vamos. O coronel pigarreou impaciente. Dona Sônia, não vamos tornar isso mais difícil do que já é. Ele fez sinal para os homens. Roberto, você leva os 2 meninos mais velhos. Carlos fica com as meninas do meio. E eu levo a pequena. Foi quando entendi que não íamos ficar juntos, que íamos ser separados não só da mamãe e do papai, mas uns dos outros também. Não, gritei pela primeira vez na vida com toda a força que tinha. Eu quero ficar com João. Eu quero ficar com meus irmãos. Pequena, o coronel disse, se abaixando para ficar da minha altura. Você vai gostar da família nova. Eles não têm filhos e sempre quiseram uma menininha igual você. Mas eu já tenho família. Rosa começou a chorar. Daquele jeito de quem está com muito medo, soluçando alto. Antônio abraçou ela e João ao mesmo tempo. Teresa segurou firme na minha mão. Nós somos irmãos, João disse, olhando bem nos olhos do coronel. Irmão não se separa. Menino, vocês vão para lugares diferentes porque é melhor assim. Famílias menores são mais fáceis de cuidar. Roberto, um dos homens, desceu do cavalo. Era alto, magro, tinha bigode grisalho e não falava muito. Chegou perto de João e Antônio. Vamos, meninos. A viagem é longa. João se soltou do nosso abraço devagar. Olhou para a mamãe, depois para papai, depois para nós 3 meninas. Nos olhos dele tinha uma tristeza grande, mas também tinha uma coisa que demorei anos para entender. Era coragem. Coragem de quem sabe que tem que ser forte pelos outros. Antônio, ele disse para nosso irmão, você vai comigo. A gente vai trabalhar junto, aprender junto, e um dia a gente volta para buscar as meninas. Antônio engoliu o choro e balançou a cabeça. Os 2 se despediram de nós com abraços apertados. João sussurrou no meu ouvido. Marli, você é pequena, mas é valente. Lembra disso sempre. Roberto ajudou eles a subir no cavalo. João montou na frente, Antônio atrás, segurando as troinhas dos 2. Quando o cavalo começou a andar, João acenou para nós e gritou. A gente se vê de novo, eu prometo. Carlos, o segundo homem, veio buscar Teresa e Rosa. Era mais novo que Roberto, tinha cara de gente boa, mas isso não fazia a despedida doer menos. Venham, meninas, vocês vão morar numa fazenda bonita, com muito espaço para brincar. Teresa me abraçou forte. Marli,
Não esquece da gente e não esquece das cantigas que mamãe ensinou. Rosa me deu um beijinho no rosto molhado de lágrima. Quando eu crescer, eu venho te visitar. Ela prometeu. E elas foram embora também. Vi o cavalo sumindo na estrada, levando minhas duas irmãs para um lugar que eu nem sabia onde ficava. Fiquei ali parada, sozinha, segurando minha trouxinha e sentindo o mundo ficar muito grande ao meu redor. Mamãe veio e me abraçou pelos ombros. Agora é só você, minha pequenininha. O coronel se aproximou. Tinha nas mãos as rédeas de um cavalo branco, bonito, de sela nova. Marli, você vai gostar da dona Benedita e do seu Ernesto. Eles vão cuidar de você com muito carinho. Eu não quero ir, falei, mas a voz saiu baixinha, porque eu já estava cansada de chorar. Eu sei, filha, mas às vezes na vida a gente tem que fazer coisas que não quer. Mamãe se ajoelhou na minha frente uma última vez. Tirou do pescoço uma corrente fina com um santinho pequeno. Leva isso, Marli. É Santo Antônio, protetor das famílias. Ele vai cuidar de você quando a mamãe não puder. Ela pôs a corrente no meu pescoço. O metal estava quentinho do calor do corpo dela. E lembra, ela sussurrou, toda noite antes de dormir, olha para o céu. A mamãe vai estar olhando também, mandando amor para você. O coronel me ajudou a subir no cavalo. Sentei na sela grande, que cheirava a couro novo, segurando firme minha trouxinha. Quando o cavalo começou a andar, virei para trás para ver mamãe uma última vez. Ela estava parada na frente da nossa casinha, com papai do lado. Os dois estavam chorando. Mamãe acenou com a mão, e mesmo de longe eu conseguia ver que ela estava sorrindo através das lágrimas. Eu te amo, Marli, ela gritou. Não esquece nunca. Eu também te amo, mamãe, gritei de volta, enquanto o cavalo me levava cada vez mais longe. E assim saí da minha infância. Numa tarde de sol dourado, montada num cavalo branco, levando apenas uma trouxinha de pano e um coração partido em 5 pedaços. Naquele tempo, eu era pequena demais para saber que existem diferentes tipos de bondade no mundo, e foi numa dessas bondades diferentes que eu fui parar. A viagem até a casa nova durou o dia todo. Eu montada na frente do coronel Sebastião, segurando minha trouxinha feito fosse o tesouro mais precioso do mundo. O cavalo balançava devagar e eu me sentia muito pequenininha naquela sela grande. Durante o caminho, o coronel tentou conversar comigo algumas vezes. Marli, você vai gostar da dona Benedita. Ela faz doce de leite que derrete na boca. Eu não respondia. Só ficava olhando para trás, como se pudesse ver minha casa ainda, mesmo estando já muito longe. E o seu Ernesto tem uns cachorrinhos novos. Você gosta de cachorro? Balancei a cabeça que sim, mas sem entusiasmo. Gostava sim, mas os cachorrinhos não iam substituir meus irmãos. Eles sempre quiseram uma filha. Vão tratar você feito princesa. Princesa? Eu não queria ser princesa. Queria ser a Marli de sempre, irmã do João, da Teresa, do Antônio e da Rosa, filha da mamãe Sônia e do papai Francisco. Quando chegamos, já estava escurecendo. A casa era bem maior que a nossa, feita de tijolo, com janelas de vidro de verdade e uma varanda comprida na frente. Tinha um jardim cheio de flores que eu nunca tinha visto, umas roxas, outras brancas, que cheiravam doce no ar da noite. Uma senhora saiu na porta assim que ouviu o barulho do cavalo. Era Dona Benedita. Tinha cabelos grisalhos presos num coque. Usava vestido escuro com avental branco e tinha aqueles óculos pequenos na ponta do nariz. Não era velha, mas também não era nova. Devia ter a idade que mamãe teria quando ficasse mais velha. Chegaram, ela disse batendo palmas. Ó, coronel, como ela é pequenininha. Como combinamos, Dona Benedita. 6 anos completinhos, saudável e muito bem educada pela mãe. Um homem apareceu atrás dela. Era seu Ernesto. Alto, magro, de cabelos quase brancos e jeito calmo. Usava camisa de manga comprida mesmo no calor e tinha mãos grandes de quem trabalha na terra. Bem-vinda, menina, ele disse com voz baixa e gentil. Esta é sua casa agora. O coronel me ajudou a descer do cavalo. Meus pés tocaram no chão de pedra da varanda e senti que era um chão diferente do que eu conhecia. Mais liso, mais frio.
Marli, Dona Benedita se ajoelhou na minha frente. Eu sou sua nova mãe, e este é seu novo papai. Vamos cuidar de você com muito amor. Nova mãe. As palavras ecoaram na minha cabeça. Eu só tinha uma mãe, e ela estava longe, provavelmente ainda parada na frente da nossa casinha, olhando a estrada por onde eu tinha ido embora. Eu já tenho mãe. Falei baixinho. Eu sei, filha, mas agora você tem duas mães. Uma que te deu a vida e outra que vai cuidar de você daqui para frente. Não sabia se isso era possível, mas não falei mais nada. Estava cansada, com fome e com uma saudade no peito que pesava feito pedra. O coronel se despediu rapidamente e foi embora. Vi o cavalo sumindo na escuridão e tive vontade de correr atrás, de gritar para ele me levar de volta. Mas meus pés ficaram pregados no chão. Vem, Marli. Dona Benedita segurou minha mão. Vou mostrar sua casa. A casa por dentro era um mundo diferente. Tinha móveis bonitos, quadros nas paredes, tapetes no chão. O cheiro era de cera de abelha, flores frescas e sabão de glicerina. Bem diferente do cheiro da minha casa, que era de fumaça do fogão a lenha, terra batida e sabonete de coco. Aqui é a sala, ela foi explicando. Ali é a cozinha. Lá nos fundos fica o quintal, onde tem as galinhas e a horta. Chegamos num quartinho pequeno, arrumadinho, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha rosa com babados brancos. Tinha uma cômoda pequena, uma cadeira e na janela uma cortina de tecido florido que balançava com a brisa da noite. Este é seu quarto, ela disse, abrindo a trouxinha que eu trazia. Nossa, que roupinha simples. Amanhã vamos na cidade comprar vestidos novos para você. Ela tirou cada coisa da trouxinha com cuidado. As roupas que mamãe tinha separado, o terço de lágrimas que cheirava a lavanda, a mecha de cabelo da mamãe guardada no pano. Quando viu aquilo, seus olhos ficaram meio molhados. Sua mãe! Sua primeira mãe! Ela te ama muito, né? Balancei a cabeça que sim, e senti os olhos arderem. Pode guardar isso aqui na gaveta. São suas lembranças e ninguém vai mexer. Seu Ernesto apareceu na porta com um prato na mão. Pensei que a menina podia estar com fome. Era pão fresquinho com manteiga e mel e um copo de leite morno. Cheirava gostoso e minha barriga roncou, lembrando que eu quase não tinha comido naquele dia. Come, filha, Dona Benedita disse, sentando na beirada da cama. Precisa se alimentar. Comi devagar, sentindo o gosto doce do mel na língua. Era diferente do mel que João às vezes achava no mato. Este era mais claro, mais suave. Amanhã eu te ensino a tirar leite das vacas, seu Ernesto disse. E você pode escolher um dos cachorrinhos para ser seu amigo. Depois que terminei de comer, Dona Benedita me ajudou a vestir uma camisola de tecido macio que cheirava a alfazema. Era bonita, mas eu sentia falta da minha camisola velha, aquela que mamãe tinha feito com retalhos. Agora vamos fazer a oração antes de dormir, ela disse, se ajoelhando ao lado da cama. Eu me ajoelhei também e peguei o terço da avó. Comecei a rezar as orações que mamãe tinha me ensinado, mas de repente as lágrimas desceram sozinhas. Com saudade? Dona Benedita perguntou gentil. Muito, consegui falar entre os soluços. Eu entendo, filha. Vai passar. Com tempo e amor, vai passar. Ela me tocou na cama, ajeitou a colcha rosa e apagou o lampião. Boa noite, Marli. Se precisar de alguma coisa durante a noite, é só chamar. Boa noite, respondi baixinho. Quando ela saiu e fechou a porta, fiquei sozinha no escuro do quarto novo. Era um escuro diferente do da minha casa. Não tinha o barulho dos meus irmãos respirando no quarto ao lado. Não tinha o rangido da cama de mamãe e papai. Não tinha o pio da coruja que sempre cantava na goiabeira. Me levantei devagar e fui até a janela. Afastei a cortina florida e olhei para o céu. As estrelas estavam lá, as mesmas que João tinha mostrado para mim na nossa última noite juntos. Mamãe, sussurrei para o céu. Você está aí? Está olhando para as mesmas estrelas? O vento balançou as folhas da árvore do quintal e eu quis acreditar que era a resposta dela. Voltei para a cama e puxei a colcha até o pescoço. A cama era macia, o travesseiro era fofinho, mas eu demorei muito para conseguir dormir.
Ficava pensando onde meus irmãos estavam naquele momento, se eles também estavam olhando para o céu, se eles também estavam sentindo esse vazio no peito. E assim terminou meu primeiro dia na casa nova. Deitada numa cama confortável, com a barriga cheia e roupas limpas, mas com o coração partido de saudade. Quando a gente é criança e perde tudo que conhece de uma vez, o coração fica como terra ressecada esperando chuva. E eu passei muito tempo assim, esperando uma chuva que teimava em não chegar. Os primeiros meses na casa de Dona Benedita e seu Ernesto foram estranhos. Não posso dizer que eram ruins. Eles cuidavam de mim com zelo, me davam comida boa, roupa limpa, remédio quando ficava doente. Mas era como usar sapato novo. Por mais bonito que seja, machuca até acostumar. Dona Benedita acordava cedo todo dia e me chamava para tomar café. A mesa era sempre posta direitinho, com toalha bordada, pratos de louça e xícaras que tilintavam quando ela mexia o açúcar. Era muito diferente dos nossos cafés lá em casa, onde a gente tomava na caneca de alumínio e comia pão duro molhado no leite. "Bom dia, Marli", ela dizia sempre com o mesmo sorriso. "Dormiu bem?" Eu respondia que sim, mas não era verdade. Toda noite eu acordava várias vezes, pensando que estava ouvindo a voz do João me chamando, ou o choro da Rosa no quarto ao lado. Mas era só o vento batendo na janela, ou o gato da casa caminhando no telhado. Seu Ernesto sempre levantava antes do sol para cuidar dos bichos. Era um homem de poucas palavras, mas gentil. Às vezes me levava para ver os bezerrinhos no curral, ou me mostrava como plantar feijão na horta. Tinha jeito com as plantas. Tudo que ele tocava crescia bonito e forte. "A terra é boa quando a gente trata com carinho", ele dizia, mexendo a enxada devagar. "Igual gente. Precisa de paciência e amor." Eu gostava desses momentos com ele. Me lembrava um pouco do papai quando ele estava de bom humor e me ensinava a reconhecer os passarinhos pelo canto. Mas o que mais me custava era a hora das refeições. Dona Benedita fazia questão que eu me sentasse direitinho na cadeira, usasse o garfo do jeito certo, não fizesse barulho ao mastigar. Lá em casa, a gente comia com alegria, conversando alto, rindo, brigando por causa do último pedaço de rapadura. Aqui, o silêncio era tanto que até o barulho da colher no prato parecia alto demais. "Marli, não encosta o cotovelo na mesa", ela corrigia com paciência. Menina bem educada come com postura. Eu obedecia, mas por dentro sentia falta da bagunça gostosa que era comer junto com meus irmãos. As tardes eram longas. Dona Benedita me ensinava a bordar, a fazer crochê, a costurar botão. Dizia que toda moça precisava saber prendas domésticas. Eu aprendia porque era obediente, mas minha cabeça viajava longe. Ficava imaginando onde Teresa estava, se ela também estava aprendendo a bordar, se ela lembrava das cantigas que mamãe cantava enquanto costurava. "Você está muito quieta, filha", ela dizia de vez em quando. "Não quer me contar o que está pensando?" Eu balançava a cabeça. Como explicar para ela que estava pensando em vozes que só eu conhecia? Como dizer que sentia falta de brigas, de risadas altas, de pessoas que me chamavam pelo nome sem precisar se esforçar para lembrar? Dona Benedita tentava, do jeito dela. Me levava para a cidade algumas vezes, comprava vestidos bonitos, sapatos de verniz, fitas para o cabelo. Mas eu sentia como se estivesse vestindo fantasia. Bonita por fora, mas não era eu por dentro. Na igreja, ela me apresentava para as outras senhoras. "Esta é minha filha, Marli. Não é um amor?" As senhoras sorriam e diziam que eu era abençoada por ter encontrado uma família tão boa. Eu sorria de volta porque era educada, mas por dentro pensava: eu não encontrei, eu fui encontrada, é diferente. Seu Ernesto percebia minha tristeza mais que Dona Benedita. Às vezes, quando ela não estava olhando, ele piscava para mim, ou me dava um doce escondido, ou deixava eu brincar com os cachorrinhos por mais tempo. "Saudade é coisa que demora para passar", ele disse um dia, quando me viu chorando baixinho no quintal. "Mas não é coisa que mata. A gente aprende a carregar ela junto com outras coisas boas." Escolhi um dos cachorrinhos para ser meu amigo. Era pequeno, pretinho com uma manchinha branca no peito e tinha os olhos mais doces que já vi. Dei o nome de Pretinho, nome simples,
que me lembrava de casa. Pretinho dormia no meu quarto, enroladinho numa mantinha velha que pedi para Dona Benedita não jogar fora. Era bom ter alguém que respirava pertinho de mim durante a noite. Às vezes, eu sussurrava no ouvido dele as histórias que João contava, só para não esquecer. Os domingos eram os piores. Dona Benedita e seu Ernesto tinham costume de receber a irmã dela e o cunhado para almoçar. A casa ficava cheia de risada de adulto, conversa sobre negócios, comentários sobre vizinhos. Eu ficava sentada na mesa, comportadinha, respondendo quando me perguntavam alguma coisa sobre a escola, ou sobre como estava me adaptando. A menina está crescendo bem, diziam. Benedita, você fez uma boa ação. Boa ação. Eu era uma boa ação. Não uma filha, não uma pessoa que eles amavam porque eu era eu. Era alguém que eles ajudavam porque era certo fazer isso. À noite, quando todo mundo ia embora e a casa ficava quieta de novo, eu me sentava na varanda com Pretinho no colo e olhava para as estrelas. Tentava imaginar João olhando para o mesmo céu, lá onde ele estava. Será que ele também se sentia perdido? Será que ele lembrava das promessas que fizemos embaixo da goiabeira? Mamãe, eu sussurrava para o céu. Ainda está aí? O João está bem? A Teresa ainda canta suas músicas? O Antônio parou de ser levado? A Rosa ainda é tímida? O vento balançava as folhas da jabuticabeira e eu fingia que era a resposta dela. Uma noite, Dona Benedita me achou chorando na varanda. Marli, o que foi? Está com dor? Saudade, respondi simplesmente. Ela suspirou e se sentou do meu lado. Filha, eu sei que você sente falta da sua família, mas olha tudo que você tem aqui. Casa boa, comida farta, roupa bonita, gente que cuida de você. Eu sei, falei baixinho. E eu sou grata, mas o coração da gente não entende de gratidão. Ele só entende de amor. Ela ficou quieta um tempão. Depois passou a mão no meu cabelo, devagar. Talvez eu não saiba como amar do jeito que você precisa. Sempre quis uma filha, mas nunca tive. Não sei se estou fazendo certo. Foi a primeira vez que vi Dona Benedita demonstrar incerteza. Sempre ela parecia tão segura de tudo, tão certa de que estava fazendo o melhor para mim. A senhora é boa comigo, eu disse, e era verdade. É só que eu ainda sou filha delas também, do meu jeito. Eu entendo, ela sussurrou. Vou tentar entender melhor. E assim fomos aprendendo a conviver, cada uma do seu jeito. Ela tentando me dar o amor que sabia dar e eu tentando aceitar o amor que ela conseguia oferecer. Não era perfeito, mas era o que tínhamos. Tem época na vida que parece que tudo que pode dar errado resolve dar de uma vez só. E foi isso que aconteceu quando eu já estava na casa de Dona Benedita há quase 2 anos. Eu já tinha crescido um pouco. Não era mais aquela menininha de 6 anos que chegou segurando uma trouxinha. Estava com quase 8, tinha aprendido a ler direito na escola da cidade, sabia bordar ponto cruz e ajudar na cozinha. Por fora, parecia uma menina bem ajustada. Mas por dentro a saudade tinha criado raiz e estava crescendo junto comigo. Foi numa manhã de setembro, quando as flores do ipê estavam amarelando o quintal inteiro, que Dona Benedita recebeu uma carta. Vi pela janela o carteiro chegando de bicicleta, entregando o envelope branco para ela. Quando leu, sua cara mudou. Ficou pálida, depois vermelha, depois preocupada. Ernesto, ela chamou o marido que estava consertando a cerca do gado. Precisa ver isso. Eles se trancaram na sala e ficaram conversando baixinho por muito tempo. Eu tentei ouvir da cozinha, mas só conseguia captar palavras soltas. Família, procurando, problema. À tarde, quando voltei da escola, encontrei Dona Benedita sentada na varanda, com aquela carta na mão e os olhos vermelhos. Marli, ela me chamou. Vem aqui, preciso conversar com você. Sentei ao lado dela, com o coração já batendo diferente. Sabia que tinha alguma coisa importante naquela carta. Esta carta, ela começou devagar, é da família do seu irmão João. Meu coração disparou. Família do João? Que família? Como assim, Dona Benedita? Parece que ele
Ele fugiu da fazenda onde estava. Faz 3 meses que ninguém sabe onde ele está. O mundo rodou em volta de mim. João tinha fugido? Meu irmão mais velho, que sempre foi responsável, que prometeu cuidar do Antônio? E o Antônio? Perguntei com a voz trêmula. O Antônio ficou na fazenda, mas está muito triste, muito rebelde. O fazendeiro escreveu dizendo que não sabe mais o que fazer com o menino. Senti uma mistura de alegria e desespero. Alegria porque talvez João tivesse fugido para nos procurar, para cumprir a promessa que fez embaixo da goiabeira. Desespero porque não sabia se ele estava bem, se tinha comida, se tinha onde dormir. Dona Benedita, o João pode estar vindo aqui. Ele prometeu que ia nos procurar quando crescesse. Ela suspirou fundo e segurou minha mão. Marli, isso é exatamente o que me preocupa. Se ele vier aqui... Ela parou, como se não soubesse como continuar. Se ele vier aqui, o quê? Se ele vier aqui, talvez você queira ir embora com ele. E eu... Nós... A voz dela falhou. Nós já nos acostumamos com você. Você é nossa filha agora. Foi a primeira vez que ouvi Dona Benedita dizer que eu era filha dela com essa força. Mas em vez de me alegrar, aquilo me assustou, porque no fundo da voz dela tinha uma coisa que eu já conhecia. Medo de perder. Eu não vou embora. Menti, porque sabia que era isso que ela queria ouvir. Mas a verdade é que, se João aparecesse naquele momento, eu sairia correndo para os braços dele sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram, a casa ficou diferente. Dona Benedita me vigiava mais, não me deixava sair sozinha nem para buscar ovos no galinheiro. Seu Ernesto ficou mais calado que o normal, e às vezes eu pegava ele me olhando com uma expressão estranha, como se estivesse tentando me memorizar. Marli, Dona Benedita disse uma noite na hora do jantar. Que tal se fôssemos passar uns tempos na casa da minha irmã na capital? Por quê? Seria bom para você conhecer lugar novo, ver outras coisas. Mas eu não era mais aquela menininha que não entendia as entrelinhas das conversas. Sabia que ela queria me levar para longe, para um lugar onde João não conseguisse me encontrar. Eu não quero ir, Dona Benedita. Gosto daqui. Mas seria só por uns meses. Não, falei com uma firmeza que surpreendeu até mim mesma. Se João vier me procurar e não me encontrar, ele vai pensar que eu esqueci dele. A cara dela ficou dura. Era a primeira vez que eu contrariava ela diretamente. Marli, João é só uma criança. Ele não tem condições de cuidar de você. Ele é meu irmão. E nós somos sua família agora. Vocês cuidam de mim, falei, sentindo as lágrimas queimarem os olhos, mas não são minha família. Família não se escolhe. Família nasce junto. Dona Benedita se levantou da mesa tão rápido que a cadeira rangeu. Depois de tudo que fizemos por você, depois do amor que demos, da casa que oferecemos, você ainda pensa naqueles meninos como família? Eles são minha família, gritei, e foi a primeira vez na vida que gritei com ela. O João, a Teresa, o Antônio, a Rosa, eles são meu sangue. Vocês são bons comigo, mas não são minha família. Seu Ernesto, que até então só observava, bateu a mão na mesa. Chega, ele disse, com aquela voz baixa, mas firme que eu conhecia. Benedita, a menina tem direito aos sentimentos dela. Ernesto, você não entende. Se deixarmos, ela vai embora com o primeiro pivete que aparecer aqui, fingindo ser irmão dela. E se for mesmo irmão dela? Ele perguntou. O que vamos fazer? Prender a menina? Vamos protegê-la, Dona Benedita respondeu já chorando. Esses meninos foram criados no meio da pobreza, da falta de educação. Que futuro eles podem dar para ela? O mesmo futuro que ela teria se tivesse ficado com a família de verdade. Seu Ernesto disse, e na voz dele tinha uma tristeza que eu nunca tinha ouvido. Eu corri para o meu quarto e me tranquei lá dentro. Sentei na cama, abraçada com Pretinho, chorando de raiva e de saudade. Pela primeira vez em 2 anos, senti vontade de fugir dali, de sair andando pela estrada até encontrar alguém da minha família. Foi quando ouvi batidas na janela. Levantei devagar, com o coração disparado, afastei a cortina e... Psiu! Era um menino magro, sujo de estrada, com roupas rasgadas e cabelos desgrenhados. Mas eu reconheci aqueles olhos na mesma hora. João!
Sussurrei, mal conseguindo acreditar. Marli, achei você. Abri a janela numa pressa danada. João estava maior, mais alto, mas também mais magro. Tinha uma cicatriz pequena no queixo e as mãos calejadas de tanto trabalhar. Como você me encontrou? Perguntei em todo lugar. Alguém na cidade disse que o coronel Sebastião tinha trazido uma menina pequena para esta casa. João, você está bem? Cadê o Antônio? O Antônio está na fazenda ainda. Não quis vir comigo. Disse que ia esperar ficar maior. Ele olhou para dentro do quarto, vendo como era bonito, arrumado. Você está bem aqui? Estou... Mas... Não consegui continuar. Mas não é casa, né? Balancei a cabeça, com lágrimas descendo. João, me leva embora daqui. Por favor. E aos 8 anos, eu me vi numa encruzilhada que nem gente grande deveria ter que enfrentar. João estava ali, na minha janela, magro e cansado, mas com aquele sorriso que eu tinha guardado na memória por 2 anos inteiros. Meu irmão mais velho, que tinha cumprido a promessa de vir me buscar. Marli, pega suas coisas. Vamos embora agora. Ele sussurrou, olhando para os lados com medo de ser descoberto. Agora? Perguntei, ainda tentando acreditar que ele estava realmente ali. Agora. Antes que alguém me veja. Eu sei onde a Teresa e a Rosa estão. Podemos ir buscar elas também. Meu coração disparou. Ver minhas irmãs de novo, ficar todos juntos outra vez. Mas quando fui pegar minha trouxinha na gaveta, as mãos tremeram. Olhei em volta do quartinho que tinha sido meu lar por 2 anos. A colcha rosa que Dona Benedita tinha bordado com tanto carinho. Os vestidos bonitos pendurados no armário. Os livros que seu Ernesto tinha me dado para aprender a ler melhor. E ali no chão, Pretinho me olhando com aqueles olhinhos doces, sem entender por que eu estava tão agitada. João, falei devagar, e se a gente não conseguir se virar sozinhos? E se não tiver comida? Lugar para dormir? Ele pareceu surpreso com minha pergunta. Marli, a gente sempre se virou. Antes da gente ser vendido, lembra? Éramos pobres, mas éramos família. Mas agora eu sei como é ter escola todo dia, comida na mesa, remédio quando fico doente. Você está com medo? Ele perguntou, e nos olhos dele vi uma tristeza que não estava ali antes. Não é medo, é que... Tentei explicar algo que nem eu mesma entendia direito. É que aqui eu também tenho gente que gosta de mim. Dona Benedita chora quando eu fico doente. Seu Ernesto me ensina coisas. Eles não são minha família, mas... cuidam de mim. João ficou quieto por um tempo longo. Depois disse, você não quer mais ir embora comigo? Eu quero. Falei rápido demais. Eu quero sim. É só que... Marli, eles são estranhos. Nós somos irmãos. Sangue do mesmo sangue. Eu sei, João. Mas eles também me amam do jeito deles. De repente ouvimos passos no corredor. Dona Benedita vinha ver se eu estava bem, como sempre fazia antes de dormir. Esconde, sussurrei para João. Ele se abaixou embaixo da janela e eu corri para a cama, fingindo que estava dormindo. Marli? Dona Benedita bateu de leve na porta. Posso entrar? Pode, respondi com voz sonolenta. Ela entrou devagar, se sentou na beirada da cama e passou a mão no meu cabelo, daquele jeito carinhoso que tinha aprendido a fazer. Filha, me perdoa por ter gritado com você hoje. Eu não devia ter falado daquele jeito. Tudo bem, Dona Benedita. É que... Ela suspirou fundo. É que eu tenho medo de te perder. Depois que você chegou aqui, esta casa ficou cheia de vida. Você trouxe alegria para mim e para o Ernesto. Senti os olhos arderem. Por baixo da janela, João estava escutando tudo. Marli, eu sei que você sente falta dos seus irmãos. E eu entendo isso. Mas pensa bem. Se eles aparecerem aqui, vocês vão ter o quê? Para onde vão? Como vão comer? Eu não sei, respondi sinceramente. Aqui você tem futuro. Pode estudar, aprender uma profissão, casar bem um dia. Pode ter uma vida que seus pais nunca puderam te dar. Ela beijou minha testa e saiu, apagando a luz. Esperei uns minutos até ter certeza que ela tinha ido embora.
Então corri para a janela. João, você ouviu? Ouvi, ele disse, e na voz dele tinha uma amargura que me doeu no peito. Ela tem razão. Eu não tenho nada para te oferecer além de fome e estrada. Não fala assim. É a verdade, Marli. Eu fugi da fazenda, não tenho para onde ir. Estava pensando que a gente podia ir atrás da mamãe e do papai. Mas... Ele balançou a cabeça. Não sei nem se eles ainda estão vivos. Essa possibilidade me gelou o sangue. Mamãe e papai mortos? Não, não podia ser. Eles estão vivos, sim, João. Eu sei que estão. Como você sabe? Porque eu sinto. Toda noite, quando olho para o céu, eu sinto que eles estão olhando também. João sorriu pela primeira vez desde que chegou. Você ainda faz isso? Olhar para o céu? Todo dia. É a nossa ligação. Ele ficou pensativo, depois disse, Marli, talvez seja melhor você ficar aqui mesmo. João, não, escuta. Você está crescendo bonita, educada, esperta, tem chance de ser alguém na vida. Se vier comigo, vai virar criança de rua igual eu virei. Mas e nossa família? E a promessa? A família se espalhou, Marli. Talvez não dê mais para juntar todos os pedaços. Comecei a chorar baixinho. Era a primeira vez que ouvia João desistir de alguma coisa. Não desiste da gente, João. Por favor. Não estou desistindo. Estou crescendo. Estou entendendo que às vezes amar alguém é deixar essa pessoa ser feliz, mesmo que longe da gente. Ele subiu na janela e me deu um abraço demorado. Cheirava a estrada, a suor, a saudade. Mas ainda era meu irmão. Eu vou embora agora, ele disse. Mas antes quero que você saiba uma coisa. Mamãe morreu há 1 ano. O mundo parou. Senti como se um punhal tivesse atravessado meu peito. Como você sabe? Encontrei um conhecido do papai na cidade. Ele me contou. Mamãe ficou doente de tristeza depois que nós fomos vendidos. Papai tentou cuidar dela, mas não conseguiu. Desabei em lágrimas. Minha mãe, que me prometeu que ia olhar para o mesmo céu que eu, não estava mais lá. Nunca mais ia estar. E o papai? Sumiu depois que ela morreu. Ninguém sabe onde está. João me abraçou enquanto eu chorava. Senti que estava perdendo tudo de uma vez. A mãe que já tinha morrido, o irmão que ia embora de novo, a família que nunca mais ia se juntar. João, não me deixa sozinha de novo. Você não está sozinha. Tem gente aqui que cuida de você de verdade. E eu vou tentar fazer alguma coisa da minha vida. Quando eu conseguir, quando eu tiver condições, eu volto para te buscar. Mas agora é melhor você ficar. Ele desceu da janela, se virou uma última vez e disse, Marli, vive sua vida. Seja feliz. Mamãe ia querer isso. E desapareceu na escuridão, levando com ele meu último pedacinho de esperança de ter minha família de volta. Fiquei ali na janela até o sol nascer, olhando para a estrada vazia, entendendo que algumas coisas na vida se perdem para sempre e que não adianta chorar. A gente só pode aprender a viver com o que sobra. Depois que João foi embora naquela noite, passei vários dias como um passarinho machucado. Não comia direito, não falava com ninguém, só ficava olhando pela janela como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Dona Benedita e seu Ernesto notaram que alguma coisa tinha mudado em mim, mas não sabiam o que. Marli, Dona Benedita dizia na hora do almoço, você está muito quieta. Aconteceu alguma coisa na escola? Não, eu respondia, mexendo a comida no prato sem vontade de comer. Está se sentindo mal? Não, Dona Benedita. Seu Ernesto ficava me observando com aqueles olhos bondosos, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Foi numa manhã de terça-feira, uma semana depois da visita de João, que Dona Benedita resolveu me levar para fazer uma visita que mudaria tudo. Marli, veste o vestido azul bonito. Vamos sair. Para onde? Você vai ver. Saímos de charrete, eu e ela, pela estrada de terra que levava para o outro lado da cidade. Era um caminho que eu nunca tinha feito. Passamos por fazendas, por plantações de milho, por um riachinho que corria baixinho entre as pedras.
Dona Benedita, aonde nós vamos? Vamos visitar uma pessoa especial, ela disse com um sorrisinho misterioso. Depois de quase 1 hora de viagem, paramos numa casinha simples, pintada de branco, com um quintal cheio de flores coloridas. Tinha roseira, manjericão e uns pés de mamão carregadinhos de fruta. Uma senhora saiu na porta para nos receber. Era pequeninha, magrinha, com cabelos brancos presos num coque e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Usava vestido simples de chita e um aventalzinho bordado. Benedita, ela disse, abrindo os braços. Que alegria te ver. Dona Carmela, trouxe alguém para você conhecer. Esta é Marli. Dona Carmela se abaixou para ficar da minha altura e me olhou bem nos olhos. Tinha uns olhos azuis clarinhos, cheios de bondade. Marli, que nome bonito. Vem cá, filha, deixa eu te mostrar meu quintal. Ela me pegou pela mão e foi me levando pelos canteiros, explicando cada flor, cada planta. Tinha jiló, quiabo, couve, tudo verdinho e bem cuidado. Você gosta de flores, Marli? Gosto, respondi, ainda meio tímida. Então você vai gostar de conhecer meus nenéns. Ela me levou até os fundos do quintal, onde tinha um berçário improvisado. Mas não era de bebês. Era de crianças pequenas, de vários tamanhos e idades. Umas brincando com bonecas de pano, outras correndo atrás de galinha, outras ainda dormindo numa rede pendurada entre 2 árvores. Dona Carmela cuida de crianças que não têm família. Dona Benedita explicou baixinho. São crianças abandonadas? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Não, filha, Dona Carmela respondeu. São crianças que estão esperando uma família encontrar elas. Igual você estava esperando quando chegou na casa da Benedita. Olhei em volta e vi rostos parecidos com o que eu devia ter quando cheguei na casa nova. Olhos grandes, meio assustados, mas com uma pontinha de esperança. Quantas crianças a senhora cuida? Agora estou com 8, mas já passaram muitas por aqui. Umas foram adotadas, outras cresceram e seguiram vida sozinhas. Cada uma leva um pedacinho do meu coração. Uma menina pequena, de uns 5 anos, veio correndo e se grudou na saia de Dona Carmela. Tinha cabelos cacheados e uma cicatriz pequena no braço. Vó Carmela, quem é essa moça? Esta é Marli, Neuza. Ela veio nos visitar. Oi, eu disse, me abaixando para ficar na altura da menina. Você também não tem mãe? Neuza perguntou, daquele jeito direto que criança tem. Eu comecei, mas não sabia o que responder. Tecnicamente eu tinha mãe, mas ela estava morta. Tinha outra mãe, que estava ali do meu lado, e tinha tido uma família que se espalhou pelo mundo. Ela tem sim, Dona Benedita respondeu por mim. Eu sou mãe dela. Que sorte! Neuza disse sorrindo. Eu ainda estou esperando minha mãe chegar. Durante a visita, Dona Carmela me apresentou todas as crianças. Cada uma tinha uma história triste, mas também tinha sonhos. Pedro, de 7 anos, queria ser vaqueiro. Luísa, de 6, queria aprender a ler. Zeca, o mais velho, de 10 anos, ajudava a Dona Carmela a cuidar dos menores. Como a senhora consegue cuidar de tanta criança sozinha? Perguntei. Não estou sozinha, filha. Deus me dá força, e cada criança me ensina alguma coisa diferente. Elas me dão mais do que eu dou para elas. Na hora do almoço, sentamos todos numa mesa grande. Dona Carmela tinha feito arroz, feijão, couve refogada e frango caipira. Nada muito diferente, mas tinha um gosto especial. Talvez fosse o gosto do amor sem esperar nada em troca. Marli, Dona Carmela disse durante a refeição. A Benedita me contou que você passou por algumas dificuldades na sua vida. Balancei a cabeça que sim, com os olhos baixos. Sabe o que aprendi cuidando dessas crianças? Que dor não é coisa para guardar só para si. Dor dividida é dor que diminui. Como assim? Quando você ajuda alguém que está sofrendo, sua própria dor fica mais leve. É como se o coração da gente crescesse para caber mais amor. Depois do almoço, Dona Carmela me pediu para ajudar Neuza a aprender as letras do alfabeto. A menina tinha dificuldade, confundia o B com o D, o P com o Q. Não consigo, ela disse frustrada. Consegue sim, falei,
lembrando de como João me ensinava as coisas quando éramos pequenos. Olha, vou te ensinar um truque. Peguei um graveto e comecei a desenhar as letras na terra, explicando cada uma com paciência. Neuza prestou atenção, repetiu várias vezes, até que começou a acertar. Consegui! Ela gritou de alegria, batendo palminhas. Ver aquele sorriso, aquela felicidade simples, fez alguma coisa mexer dentro do meu peito. Uma sensação boa que eu não sentia há muito tempo. Marli, Dona Carmela disse, chegando perto. Você tem jeito com criança. Neuza nunca prestou tanta atenção numa lição. É que eu lembro de como gostava quando me ensinavam coisas. Que tal se você viesse aqui alguns sábados? Podia ajudar as crianças com as lições, ensinar elas a ler? Olhei para Dona Benedita, pedindo permissão com os olhos. Acho uma ideia excelente, ela disse, sorrindo. Vai fazer bem para você. Quando estávamos voltando para casa, no final da tarde, senti que alguma coisa tinha mudado em mim. Ainda sentia a dor da perda, a saudade dos meus irmãos, a tristeza pela morte da mamãe. Mas junto com tudo isso, tinha uma coisinha nova. Um propósito. Dona Benedita, falei na charrete, por que a senhora me levou lá? Porque percebi que você estava carregando uma tristeza muito grande sozinha. E conhecendo a Carmela, sabendo do trabalho que ela faz, pensei que podia te ajudar. Como? Te mostrando que sua dor pode virar fonte de bem para outras pessoas. Que você pode usar sua experiência para ajudar quem está passando pelo mesmo que você passou. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir sem chorar. E quando acordei na manhã seguinte, estava ansiosa para sábado chegar, para voltar à casa de Dona Carmela e ensinar Neuza a escrever seu próprio nome. Tem momentos na vida em que a gente para e olha para trás e consegue enxergar o desenho que Deus foi fazendo com nossa história, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Já fazia 6 meses que eu visitava a Dona Carmela todo sábado. Nesse tempo, vi várias crianças chegarem e partirem. Algumas foram adotadas por famílias boas, outras cresceram e foram morar com parentes distantes que apareceram. Cada despedida era um pouquinho difícil, mas também era esperança. Significava que alguém tinha encontrado um lar. Neuza, aquela menina dos cabelos cacheados que eu tinha ensinado a ler, foi uma das que partiu. Uma família de comerciantes da cidade grande veio buscar ela. No dia da despedida, ela me deu um desenho que tinha feito. 2 meninas de mãos dadas embaixo de um céu cheio de estrelas. Marli, não esquece de mim, ela disse me abraçando forte. Nunca vou esquecer, Neuza. E você se porta bem na família nova, tá bom? Vou. E quando eu crescer, vou ajudar crianças igual você me ajudou. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Era como se eu estivesse vendo um pedacinho do futuro, entendendo que as coisas boas que a gente faz não morrem. Elas se multiplicam, passam de pessoa para pessoa, feito semente no vento. Foi numa tarde de domingo, quando eu estava no quintal de casa regando as flores com seu Ernesto, que ele puxou uma conversa que mudou minha maneira de ver muita coisa. Marli, ele disse, parando de capinar as ervas daninhas, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você sente quando está na casa de Dona Carmela? Pensei um pouco antes de responder. Não era uma pergunta fácil. Sinto que estou no lugar certo, como se fosse isso que eu devia estar fazendo. E aqui em casa, como você se sente? Olhei para ele, surpresa com a pergunta direta. Seu Ernesto não era de fazer muitas perguntas, mas quando fazia, sempre tinha um peso. Aqui eu me sinto cuidada, segura. Amada também, mas de um jeito diferente. Diferente como? Lá na casa de Dona Carmela, eu amo as crianças porque elas precisam de amor. Aqui, vocês me amam porque escolheram me amar. São tipos de amor diferentes, mas os dois são verdadeiros. Seu Ernesto sorriu daquele jeito silencioso dele. Sabe, Marli, quando você chegou aqui, eu e Benedita pensávamos que íamos te dar uma família, mas descobrimos que você é quem nos deu uma família de verdade. Como assim? Nós dois estávamos sozinhos há tanto tempo. Benedita não podia ter filhos, e isso deixava ela muito triste.
Eu ficava preocupado, vendo ela definhar de tristeza. Quando você chegou, a casa encheu de vida. Benedita voltou a sorrir, a ter propósito. E eu descobri como é bom ser pai. Senti os olhos arderem. Nunca tinha pensado nas coisas por esse lado. Seu Ernesto, eu também aprendi a amar vocês. Mas sempre pensei que estava sendo ingrata por não conseguir amar do mesmo jeito que amava minha primeira família. Marli, amor não é competição. Coração da gente não tem limite. Pode amar a primeira família e a segunda. Pode amar os irmãos e amar quem cuida da gente agora. Uma coisa não diminui a outra. Naquela noite, depois do jantar, Dona Benedita chamou para conversarmos na varanda. Era algo que tinha virado costume nosso, sentar ali no fim do dia, vendo o sol se pôr, ouvindo os grilos cantando no quintal. Marli, ela começou, você já pensou no que quer fazer quando crescer? Quero cuidar de crianças, igual Dona Carmela faz. É um sonho bonito. E sabe que pode contar com nosso apoio para isso? Como assim? Bom, você precisa estudar mais, aprender coisas que Dona Carmela não sabe ensinar. Matemática, ciências, talvez até fazer um curso na cidade grande quando for mais velha. A ideia me deixou empolgada e assustada ao mesmo tempo. Vocês deixariam eu ir embora para estudar? Marli, Dona Benedita segurou minha mão. Família de verdade não prende. Família apoia os sonhos, mesmo quando isso significa deixar a pessoa voar para longe. Ficamos em silêncio por um tempo, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Foi então que Dona Benedita falou uma coisa que nunca mais esqueci. Sabe, Marli, durante muito tempo eu tive raiva dos seus pais biológicos por terem vendido vocês. Achava que tinham sido cruéis, desumanos. Mas agora, vendo a mulher que você está se tornando, acho que entendo um pouquinho. O que a senhora entende? Eles sabiam que não tinham condições de dar para vocês o que vocês mereciam. E mesmo com o coração partido, fizeram o que achavam que era melhor para os filhos. Não foi uma escolha fácil, mas foi uma escolha de amor, do jeito torto deles. Nunca tinha pensado nas coisas por esse ângulo. Sempre vi papai como alguém que nos abandonou por dinheiro. Mas e se? E se ele realmente achou que estava nos salvando? Dona Benedita, a senhora acha que minha mãe, que mamãe Sônia, acha que ela me perdoaria por ter aprendido a amar vocês também? Oh, filha, ela disse me abraçando. Uma mãe de verdade só quer ver o filho feliz. Onde quer que sua mãe esteja, ela deve estar aliviada sabendo que você encontrou pessoas que cuidam de você com amor. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Conversei com mamãe como se ela estivesse ali, do meu lado. Mamãe, sussurrei no escuro do quarto, eu ainda amo a senhora mais que tudo. E amo meus irmãos também. Mas aprendi a amar Dona Benedita e seu Ernesto, e as crianças que cuido na casa de Dona Carmela. Meu coração ficou maior, mamãe. Não ficou dividido, ficou maior. O vento balançou a cortina da janela, e eu escolhi acreditar que era a resposta dela. Um sussurro suave, dizendo que estava tudo bem, que ela entendia, que estava orgulhosa de mim. Na semana seguinte, aconteceu algo que me fez ter certeza de que estava no caminho certo. Uma menina nova chegou na casa de Dona Carmela. Tinha 8 anos, a mesma idade que eu tinha quando João me visitou pela última vez. Estava assustada, não falava com ninguém, só ficava sentada no canto, abraçada numa boneca velha. Como ela se chama? Perguntei para Dona Carmela. Alice. Foi encontrada sozinha na rodoviária. Ninguém sabe de onde veio, nem quem são os pais dela. Olhei para Alice e me vi nela. A mesma cara de perdida, o mesmo jeito de se encolher quando alguém chegava perto. Sentei ao lado dela devagar, sem pressa. Oi, Alice, eu sou Marli. Ela me olhou com desconfiança, mas não saiu correndo. Essa boneca é bonita. Como ela se chama? Alice ficou quieta por um tempo, depois sussurrou. Ana é um nome bonito. Você que escolheu? Ela balançou a cabeça que sim. Alice, posso te contar um segredo? Ela me olhou com curiosidade. Quando eu era pequena igual você, também me senti muito perdida. Achei que nunca mais ia ser feliz. Mas sabe o que descobri? O quê?
que a gente pode ser feliz de novo, mesmo depois de perder coisas importantes. Só precisa deixar o coração crescer para caber coisas novas. Alice me olhou por um tempo longo. Depois estendeu a boneca para mim. Você quer conhecer a Ana? E foi assim que entendi. Minha história de dor tinha se transformado numa ponte para ajudar outras crianças a atravessarem suas próprias dores. O que eu pensei que ia me quebrar para sempre tinha me dado a força exata de que eu precisava para ser útil no mundo. Eu já estava com 15 anos quando isso aconteceu. Tinha me tornado uma jovem estudiosa, ajudava Dona Benedita em casa, cuidava das crianças de Dona Carmela todos os sábados e sonhava em fazer o curso de professora na cidade grande. A vida tinha encontrado um ritmo bom, uma paz que eu não conhecia desde pequena. Foi numa tarde de março, quando eu estava voltando da casa de Dona Carmela, que vi um homem parado na frente da nossa casa. Era alto, magro, tinha cabelos grisalhos e usava roupas simples, meio surradas. Quando chegou mais perto, meu coração quase parou. Papai? Sussurrei, mal conseguindo acreditar. Era Francisco, meu pai biológico. Mais velho, mais curvado, com rugas fundas no rosto e olhos que pareciam ter visto sofrimento demais. Mas era ele. Marli, ele disse, e a voz estava diferente, mais fraca. Minha filha. Fiquei parada ali na estrada de terra, segurando a cesta de ovos que Dona Carmela tinha me dado, sem saber o que fazer, o que sentir. Era a pessoa que eu mais tinha odiado na infância, que me vendeu junto com meus irmãos. Mas também era meu pai. Como o senhor me encontrou? Andei procurando vocês, os 5, por anos. Soube que você estava aqui. Dona Benedita apareceu na varanda. Quando viu o homem estranho conversando comigo, veio rapidinho. Marli, quem é esse senhor? É meu pai, Dona Benedita. Meu pai de verdade. A cara dela ficou branca. Seu Ernesto também apareceu, curioso com a movimentação. Francisco, papai se apresentou tirando o chapéu velho. Vim falar com minha filha. Entre, Dona Benedita disse, mas a voz saiu meio trêmula. Vamos conversar dentro. Sentamos na sala, num silêncio pesado. Papai olhava para tudo com olhos arregalados. Os móveis bonitos, minha roupa bem feita, os livros na estante. Você cresceu bonita, Marli, ele disse. E parece que tem uma vida boa aqui. Tenho sim, respondi, mas a voz saiu fria. Escuta, filha. Ele começou, mexendo nervoso com o chapéu nas mãos. Eu vim aqui porque preciso te pedir perdão. Senti algo explodir dentro do peito. Perdão? Depois de todos esses anos? Perdão por quê, papai? Por ter me vendido? Por ter destruído nossa família? Por ter causado a morte da mamãe? As palavras saíram duras, amargas. Dona Benedita fez menção de me repreender, mas seu Ernesto segurou o braço dela. Por tudo isso, papai respondeu, com lágrimas descendo pelas rugas. Por tudo. E onde o senhor esteve esse tempo todo, enquanto eu chorava de saudade, enquanto mamãe morria de tristeza? Tentando juntar dinheiro para buscar vocês de volta. Trabalhei em fazenda, em construção, catei lixo na cidade, fiz tudo o que podia. Mas quando consegui um pouco de dinheiro, já era tarde demais. Sua mãe tinha partido, vocês tinham sumido. E meus irmãos? O senhor achou eles? Papai balançou a cabeça, chorando mais forte. João morreu, Marli. Teve febre amarela há 3 anos. Antônio está numa fazenda no Mato Grosso, casou, tem filhos. Teresa virou freira, está num convento em São Paulo. E Rosa? Ele parou, engolindo seco. Rosa se perdeu no mundo. Ninguém sabe onde está. Senti o mundo rodar. João morto. Meu irmão mais velho, que tinha prometido que íamos nos encontrar, que tinha fugido para me procurar, morto. Como ele morreu? Adoeceu numa fazenda onde trabalhava. Não teve quem cuidasse direito. Morreu chamando pelo nome de vocês, dos irmãos. Desabei em lágrimas. Todo o ódio que eu sentia pelo meu pai se misturou com a dor imensa de saber que João tinha morrido sozinho, longe da família, sem conseguir cumprir as promessas que fez. Dona Benedita veio se sentar do meu lado e me abraçou. Seu Ernesto se levantou e saiu,
voltando com um copo d'água para papai. Francisco, Dona Benedita disse com voz firme, mas gentil. O senhor está arrependido. Isso é bom. Mas precisa entender que Marli tem uma vida aqui. Nós a amamos como filha. Eu sei, ele respondeu. E sou grato por isso. Vim aqui não para levar ela embora, mas para pedir perdão e para dizer que estou morrendo. O silêncio que se fez foi terrível. Como assim morrendo? O médico disse que tenho uma doença no peito. Não vai demorar muito. Queria partir em paz, sabendo que minha filha me perdoou. Olhei para aquele homem quebrado na minha frente. Não era mais o pai autoritário que tinha me vendido. Era só um velho cansado, doente, que carregava o peso de todas as escolhas erradas que tinha feito na vida. Papai, falei, e foi estranho chamar ele assim depois de tantos anos. O Senhor destruiu nossa família. Destruí, sim. Por causa do Senhor, mamãe morreu de tristeza. João morreu sozinho. Nós todos crescemos longe uns dos outros. Eu sei, filha. Sei disso todo dia. Mas sabe o que mais me dói? O quê? É saber que o Senhor fez isso achando que estava nos salvando. Que no fundo, do jeito torto que fosse, o Senhor nos amava. Papai me olhou surpreso. Como você sabe? Porque eu cresci, papai. Porque aprendi que às vezes as pessoas fazem coisas terríveis por motivos que elas acham que são bons. E aprendi também que guardar ódio só faz a gente sofrer mais. Me levantei e fui até ele. Segurei suas mãos velhas e calejadas que um dia tinham me acalentado quando eu era bebê. Eu te perdoo, papai. Ele desabou em soluços. Me abraçou forte, e por alguns minutos fomos apenas pai e filha se reencontrando depois de uma vida inteira perdidos um do outro. Marli, ele sussurrou, você se tornou uma mulher muito melhor do que eu merecia ter como filha. Eu me tornei quem sou por causa de todas as pessoas que passaram pela minha vida, papai, incluindo o Senhor. O Senhor me ensinou, mesmo sem querer, que família é coisa que a gente constrói com amor, não só com sangue. Papai ficou conosco 3 dias. Dona Benedita e seu Ernesto o trataram com gentileza, deram comida, lugar para dormir. Vi meu pai biológico e meus pais do coração conversando, e entendi que todos eles me amavam, cada um do seu jeito. No último dia, antes de partir, papai me entregou uma coisa embrulhada num pano velho. Isso é da sua mãe. Ela pediu para guardar para você. Era o terço de contas que mamãe usava para rezar. O mesmo que eu via nas mãos dela toda noite, quando pedia a Deus para proteger os filhos. Ela disse que quando você tivesse crescida, esse terço ia te lembrar que o amor de mãe não morre nunca, mesmo quando o corpo vai embora. Segurei o terço contra o peito, sentindo o calor que ainda parecia ter das mãos de mamãe. Papai, o senhor vai ficar bem? Vou ficar em paz, que é o que importa. E você, Marli? Você é feliz? Olhei em volta, vi Dona Benedita e seu Ernesto me observando com carinho. Pensei nas crianças que eu ajudava todo sábado, nos sonhos que tinha para o futuro. Sou feliz, papai, de um jeito que eu nunca pensei que fosse possível ser. Então minha vida valeu a pena. Ele foi embora naquela tarde, caminhando devagar pela estrada empoeirada. Foi a última vez que vi meu pai. Morreu 2 meses depois, numa cidade distante, mas em paz, como ele disse que queria. E eu entendi finalmente a lição maior da minha vida, que perdoar não é esquecer o que aconteceu. É escolher não deixar o que aconteceu definir quem a gente vai ser. Hoje, minha filha, sentada aqui na minha varanda, com meus cabelos todos brancos e as mãos enrugadas pelo tempo, posso olhar para trás e ver como Deus foi tecendo minha história com fios que pareciam embaraçados, mas que no final formaram um bordado bonito. Depois da morte do papai, a vida seguiu seu curso. Fiz o curso de professora na cidade grande, como sonhava. Voltei para cá e abri uma escola pequena para as crianças da roça. Casei-me aos 22 anos com Roberto, homem bom, trabalhador, que entendia minha missão com as crianças abandonadas. Tivemos 3 filhos, Francisco, em homenagem ao meu pai, Sônia, em homenagem à minha mãe, e João, em homenagem ao irmão que sempre me protegeu.
Dona Benedita e seu Ernesto envelheceram ao meu lado. Viraram avós dos meus filhos. Morreram de velhice, sabendo que tinham cumprido o propósito que Deus tinha dado para eles: me criar com amor quando eu mais precisava. Estão enterrados no cemitério da cidade, debaixo de 2 cruzes que eu mesma mandei fazer, com os dizeres: pais do coração, que souberam amar sem possuir. Dona Carmela partiu alguns anos depois, mas antes me passou o bastão do cuidado das crianças. Transformei a casa dela num orfanato pequeno, com a ajuda da comunidade. Por essas mãos já passaram mais de 100 crianças. Algumas foram adotadas, outras cresceram e seguiram vida própria, mas todas levaram um pouquinho do amor que aprendi, que se multiplica quando é dividido. Meus próprios filhos cresceram, entendendo que nossa casa sempre teria lugar para mais uma criança. Francisco virou médico e trabalha de graça no orfanato. Sônia se tornou professora e me ajuda na escola. João seguiu os passos do avô Roberto e cuida da parte administrativa do orfanato. Todos têm filhos próprios, mas também adotaram crianças. O amor que recebi na infância, mesmo sendo diferente do que esperava, se multiplicou em gerações. Sabe o que mais me emociona nesta idade? É quando recebo cartas de crianças que passaram por aqui, contando como estão suas vidas. Neuza, aquela menininha dos cabelos cacheados que me deu o desenho das 2 meninas debaixo das estrelas, se tornou enfermeira e abriu uma creche na cidade onde mora. Alice, a menina assustada que chegou abraçada na boneca Ana, virou assistente social e trabalha com crianças em situação de risco. Cada uma dessas histórias me lembra que a dor que recebi na infância não foi em vão. Ela me preparou para entender outras dores, para saber como acolher, como cuidar, como amar sem sufocar. Às vezes, nas noites de céu limpo, ainda saio na varanda e olho para as estrelas. Não é mais com aquela saudade doída de quando era pequena. Agora é com gratidão. Converso com mamãe Sônia, com João, com papai Francisco, com Dona Benedita, com seu Ernesto, todos que já partiram, mas que continuam vivos no meu coração e nas coisas boas que consegui fazer por causa do que eles me ensinaram. Mamãe, eu sussurro para o céu. A senhora vê onde chegamos? Vê quantas crianças conseguimos ajudar? A senhora não morreu de tristeza à toa. Sua dor virou semente de amor para tantas outras famílias. O vento balança as folhas da mangueira que plantei no lugar onde ficava a goiabeira da minha infância. E eu escolho acreditar que é a resposta dela. Descobri que Antônio, meu irmão do meio, realmente ficou no Mato Grosso. Constituiu família grande, tem fazenda própria. Nunca nos reencontramos pessoalmente, mas trocamos cartas há alguns anos. Ele me escreveu uma vez: Marli, você foi a mais sortuda de nós 5, encontrou o caminho do amor. Respondi que todos encontramos nosso caminho, uns mais diretos, outros mais tortuosos, mas todos chegamos onde Deus queria. Teresa, que virou freira, trabalha com crianças de rua em São Paulo. Trocamos cartas de Natal todo ano. Na última que recebi, ela escreveu: Irmã, parece que todas nós 5 acabamos cuidando de crianças, cada uma do seu jeito. Talvez essa tenha sido sempre nossa vocação. Rosa nunca mais encontrei, mas às vezes tenho sonhos com ela, sempre sorrindo, sempre bem. Escolho acreditar que está feliz em algum lugar. Hoje, quando vejo crianças chegando ao orfanato com aquela mesma cara de perdida que eu tinha quando cheguei na casa de Dona Benedita, penso: mais uma oportunidade de transformar dor em amor. E me lembro das palavras de Dona Carmela: dor dividida é dor que diminui. As moças que me perguntam como consegui perdoar meu pai, como consegui ser feliz depois de tanta perda, eu sempre digo: filha, a vida não é feita só das coisas ruins que acontecem com a gente. É feita também das coisas boas que a gente escolhe fazer com as coisas ruins. Nunca tive a família que sonhei quando era pequena. Nós 5 irmãos unidos para sempre, mamãe e papai velhinhos rodeados de netos. Mas tive a família que Deus preparou para mim. Uma família que se espalhou pelo mundo inteiro, feita de todas as crianças que passei pela minha vida, todos os filhos que criei, de sangue e de coração. E agora, aos 75 anos, posso dizer com toda certeza: a vida foi generosa comigo.
me deu dor suficiente para eu entender o sofrimento dos outros e amor suficiente para eu saber como curá-lo. Quando minha hora chegar, e sei que não demora muito, quero partir em paz, sabendo que plantei sementes de amor que vão continuar crescendo muito depois que eu não estiver mais aqui. Que as crianças que ajudei vão ajudar outras crianças, que o amor que recebi vai se multiplicar por gerações e gerações, e quem sabe, lá no céu, eu não encontro todos eles de novo? Mamãe Sônia, Papai Francisco, meu irmão João, Dona Benedita, seu Ernesto. Talvez lá a gente consiga ser a família que nunca pudemos ser aqui na Terra. Mas por enquanto Deus me der força, vou continuar aqui, cuidando das crianças que precisam, ensinando que amor é a única coisa no mundo que cresce quando é dividido. Porque aprendi, minha querida, que família não é só quem nasce junto. Família é quem escolhe ficar junto, quem cuida, quem ama, quem perdoa. E quando a gente entende isso, o coração fica tão grande que cabe o mundo inteiro dentro dele. Que Deus abençoe você, que teve paciência de ouvir a história desta velha. E lembre-se sempre, não importa quanta dor você já passou,